Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar na nossa disciplina de ciências, aula número 26. Antes então, sempre caderno, lápis e borracha em mãos, para vocês irem fazendo as anotações do nosso conteúdo, ok? Hoje então nós vamos continuar falando sobre os sentidos e hoje nós vamos falar então sobre o olfato, sobre mais esse sentido do nosso corpo. Os objetivos da nossa aula então: reconhecer o olfato como o sentido que nos permite sentir os cheiros, compreender o conceito de olfato, reconhecer a influência do olfato para que conseguirmos sentir os sabores, compreender a importância do olfato para evitar situações de perigo também. Então, esse é um sentido bem importante, assim como todos os outros, mas também tem a sua importância para nos ajudar a sentir os cheiros, a sentir sabores, a evitar situações de perigo também. A gente vai ver um pouquinho sobre cada uma dessas partes durante a nossa aula. Então, o olfato. O olfato é um dos nossos sentidos, lembra que nós temos 5, o olfato é um deles, e nos permite sentir cheiros. E o órgão responsável pelo nosso olfato é o nariz. Então, quando a gente não quer sentir um cheiro, o que a gente faz? Tampa, o nosso nariz, porque ele então é o órgão que nos permite sentir os cheiros. Cheiros de alimentos, cheiros de produtos e perfumes, enfim, vários tipos de cheiros que a gente tem no ambiente. Quando comparamos o nosso olfato com o de alguns animais, é possível perceber que o olfato dos humanos ele é pouco desenvolvido. Por quê? Ele é desenvolvido sim, a gente sente muitos cheiros, mas se nós compararmos com alguns animais, eles sentem muitas vezes mais os cheiros, muitas vezes a gente nem percebe algum cheiro e eles já conseguem identificar. Aqui uns exemplos. Os humanos possuem 5 milhões de células receptoras de odores, então 5 milhões. E os cães possuem mais de 220 milhões de células receptoras de odores, então eles têm 215 milhões de células a mais que nós. Então, eles sentem 44 vezes mais os odores que nós. Por isso, muitas vezes os cães são utilizados para encontrar pessoas, para encontrar substâncias, porque eles conseguem perceber, sentir os cheiros com muito mais facilidade que nós. Então, eles são usados então em algumas situações por conta então desse olfato super desenvolvido que eles têm, principalmente se a gente comparar com o nosso. E o olfato, como que funciona então? Como que o nariz sente o cheiro das coisas? Então, as células olfativas presentes em nosso nariz enviam informações ao nosso cérebro, onde essas informações são interpretadas e assim identificamos qual cheiro estamos sentindo. Então, essas células do nosso nariz, que ficam lá por dentro do nosso nariz, percebem o cheiro, o odor e enviam essa informação lá para o nosso cérebro. E aí o cérebro então identifica, esse é o cheiro de chocolate, esse é o cheiro de um bolo, esse é cheiro de pão, esse é cheiro de lixo, de algo estragado, enfim, esse é cheiro de gás. Então ele vai identificar esses cheiros e enviar essa mensagem para o nosso cérebro. Claro que isso acontece muito rapidamente, a gente nem percebe, mas existe essa comunicação então dessas células olfativas do nosso nariz lá com o nosso cérebro também para a gente ter essas informações. Então aqui, um exemplo então de como que funciona. Então primeiro, aqui então nós temos uma flor, que está exalando o cheiro. Então assim, primeiro, as moléculas do cheiro se desprendem da flor e entram no nariz. Essas moléculas, tanto do cheiro da flor, quanto o cheiro de um perfume, de um alimento, a gente não consegue ver, ok? Mas então elas são enviadas e foram então até o nariz.
Depois, aqui em segundo, essas moléculas aderem aos neurônios olfativos presentes no fundo do nariz. Então aqui, ó, estão vendo aqui esse coloridinho, né? Parecem listrinhas. São então os neurônios olfativos, as células olfativas no nosso nariz. Terceiro, então, cada neurônio, então cada, digamos, risquinhos desses aqui, depois vocês olham só o slide para vocês conseguirem ver bem certinho. Então, eles enviam uma projeção para o nosso cérebro, né? Lá para a região do nosso cérebro que é responsável pelo olfato. Aqui essa partezinha em amarela. E aí, lá ele identifica qual é o cheiro que a gente está sentindo e a gente então consegue, reconhecer de onde está vindo o cheiro, do que é o cheiro, se é bom, se não é, né? Alguns cheiros são bons para umas pessoas, outras não gostam. Então aí é essa comunicação, que começa desde aqui do exemplo da flor até chegar lá no nosso cérebro e ele enviar essa informação para a gente. E a adaptação do olfato. O olfato ele é capaz de se adaptar para nos sentirmos melhor. Quando estamos em um lugar com um cheiro muito forte, seja bom ou ruim, em cerca de 1 minuto o cheiro já não é mais sentido. Por isso, quando a pessoa está com mau cheiro, dificilmente ela percebe, porque o seu olfato ele se acostumou com o seu cheiro. Resumindo então, quando nós sentimos algum cheiro, a gente rapidamente não percebe mais ele. Por quê? Porque o nosso olfato ele se acostuma, então ele envia a mensagem para o cérebro, a gente reconhece e logo ele se acostuma com aquele cheiro. E aí a gente deixa, digamos assim, de perceber, de sentir ele. Então aqui, no exemplo, às vezes a pessoa está com mau cheiro e a gente, ela não percebe. Por quê? Porque ela se acostuma, o olfato dela, ela se acostuma. Então às vezes a gente está num lugar, chega outra pessoa, Você não está sentindo esse cheiro? Não, porque se eu estou, há mais tempo em um lugar, eu acabo me acostumando. Sinto ali no começo, mas depois o nosso olfato se acostuma com aquele cheiro. E o olfato e o paladar? Lembram na nossa aula anterior sobre o paladar que a gente comentou sobre o olfato? Que o olfato, então, ele era responsável por sentir 80% do sabor dos alimentos. Então, vamos ver lá. O olfato, então, também nos ajuda a sentir o gosto dos alimentos. O olfato e o paladar agem juntos para identificar melhor qual é o gosto dos alimentos. Então, um ajuda o outro quando é para nós sentirmos o gosto de alimentos ou algo que não é de comer e a gente acaba pondo acidentalmente na boca. Então, os dois sempre vão caminhar juntos quando nós formos sentir o sabor dos alimentos, tanto o olfato quanto o paladar. E o olfato e os perigos, então, os sentidos, além deles nos proporcionarem sentir os cheiros, os sabores, as texturas, ver, ouvir, todos eles também nos ajudam a identificar situações de perigo, a gente evitar acidentes e situações que a gente possa se machucar. Então, o olfato é um sentido que também nos ajuda a evitar identificar perigos. Como quando sentimos o cheiro de que algo está queimando, quando há um vazamento de gás, por exemplo, quando um alimento está com cheiro ruim, entre muitas outras situações. Então, através do nosso olfato, a gente pode reconhecer de que algo está acontecendo através do cheiro. Um cheiro de gás, que nós sabemos que é perigoso, um vazamento de gás. O cheiro de que tem algo queimando, esqueceu, a panela no fogo. A mãe esqueceu a panela no fogo, já começa aquele cheiro de queimado. Que é importante a gente identificar, sempre o quanto antes para a gente poder evitar um acidente, evitar que algo aconteça, certo? Também, em relação aos alimentos, se algo já não está bom, se o cheiro já não é mais agradável daquele alimento, porque algo não está certo, Ele pode estar estragado e aí a gente também não consome e às vezes evita de se intoxicar com algum alimento que ia nos fazer mal. O olfato nos permite sentir cheiros muito bons e agradáveis.
cheiros não tão bons e também nos ajuda a identificar situações de perigo. Então, assim como a gente sente cheiros bons, podemos sentir cheiros que não são bons e também a identificar então essas situações de perigo que nós vimos. O olfato também nos ajuda a recordar boas lembranças. O cheiro de uma comida gostosa, o cheiro de alguém especial, o cheirinho da chuva e das flores. Então, o olfato, assim como outros sentidos, ele também nos ajuda a lembrar, a ter recordações, o cheiro de alguém que a gente gosta, o cheiro de um alimento, né, de um prato que alguém que a gente gostava fazia, certo? O cheiro da chuva, o cheiro das flores, o cheiro, né, que fica em algum lugar, que às vezes nos ajuda a lembrar, esse cheiro é de tal lugar que eu gostava de ir. Então, ele também nos ajuda a recordar, nos ajuda nas nossas lembranças também. E aqui, e para você, qual cheiro traz uma boa lembrança? Às vezes um bolo que alguém fazia ou ainda faz, né? Mas que sempre que você sempre sente aquele cheirinho, você já se lembra, né? Muito bem, pessoal. Então hoje nós vimos sobre o sentido do olfato. O sentido do olfato, então, é o sentido que nos permite sentir os cheiros. Cheiros dos alimentos, cheiros de perfumes, de produtos, né? Cheiros não tão bons, como um cheiro de algo queimando, um vazamento de gás, mas que também são importantes serem sentidos para a gente poder identificar essas situações e evitar que algo, né, mais grave, mais perigoso aconteça. O órgão, então, responsável pelo sentido do olfato é o nosso nariz. E lá no nosso nariz nós temos as células que nos permitem sentir os cheiros que elas enviam, então, as informações lá para o nosso cérebro, que identifica, né, da onde está vindo o cheiro do que é, né, nós já sentimos esse cheiro anteriormente, ele já envia essa informação para a gente também, ok? Pessoal, se ficou alguma dúvida, leia os nossos slides novamente, vejam com bastante atenção lá o passo a passo de como que o nosso cérebro, né, identifica os cheiros e depois assistam nossa aula novamente, se vocês acharem necessário. E depois, com muita atenção, muito capricho, vocês realizam a nossa atividade lá na plataforma, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!